Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Essa live está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube, no canal do PET Saúde Pinheiro UFMA. Por favor, desliguem o microfone e a câmera, e as perguntas para a palestrante poderão ser feitas por meio do chat. Hoje nós teremos a apresentação da professora Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco, intitulada Atualizações sobre o Covid-19. A professora Remédios atualmente é professora associada da Universidade Federal do Maranhão, orientadora nos programas de pós-graduação em Saúde e Ambiente e em Saúde Coletiva da UFMA, possui doutorado em Doenças Tropicais e Saúde Internacional pelo Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da USP, mestrado em Saúde e Ambiente pela UFMA, residência médica em infectologia pelo Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, atuando principalmente nos seguintes temas: Covid-19, beriberi, dengue, chikungunya, Zika e análise espacial. Obrigada, professora Remédios, por aceitar o nosso convite, e agora vou passar a palavra para você. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Vou então começando... Professora Remédios, seu áudio está um pouco baixo. Vou estar começando com compartilhando a tela. Melhorou um pouco? Eu ainda estou sentindo um pouco baixo. Vocês podem dar o feedback no chat se o som está bom? Para mim está ok, tudo bom. Está bem para todos. Ok. Então, eu vou começar compartilhando a tela da apresentação. Então, eu fiz uma apresentação aqui para vocês, tentando ser o mais simples possível e tentando colocar as partes que eu acho que as pessoas têm mais dificuldade de entender, né? Muita coisa eu não vou falar porque ela está muito divulgada na imprensa, eu acho que vocês têm conhecimento, mas eu percebo que alguns aspectos dessa doença, elas são muito difíceis de entender, e aí eu recebo perguntas recorrentes sobre o mesmo assunto, né? Então, só lembrando que esse vírus, ele veio, um beta-coronavírus da linhagem 2B, e que ele é um vírus com origem zoonótica. Então, não existe aquela história de produção em laboratório, isso está praticamente descartado. E lembrar que existem muitos coronavírus, mas que são capazes de infectar a espécie humana, são 7 com esse novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Desses, nós temos 2 alfa-coronavírus e outros que são beta-coronavírus, né? Ao todo são 5. Esses 2 alfa-coronavírus, esses 2 beta-coronavírus são os que causam doença mais leve, praticamente doença sazonal, doença respiratória. E a gente tem 2 tipos de vírus que foram muito graves, que é o SARS-CoV, que causou a síndrome respiratória aguda grave em 2002, que desapareceu em 2004, e o MERS-CoV, que é o coronavírus que fez a síndrome respiratória do Oriente Médio, e que ele surgiu em 2012, mas ele ainda persiste em camelos, né? O SARS-CoV teve uma letalidade de 10% e o MERS de 37%. E o novo coronavírus, SARS-CoV-2, ele provavelmente tem uma letalidade que varia de 0,1% a 1,2%, a depender do grupo, da idade, se a pessoa é grupo de risco ou não. Então, esse é um dos piores coronavírus que tem, no sentido de adaptação
ao ser humano e possibilidade de se reproduzir, já que ele tem uma letalidade relativamente baixa. Então, ele não mata todos os hospedeiros, se matasse, ele desapareceria rápido. Então, ele consegue se reproduzir em larga escala, mas como ele atinge muitas pessoas, é o que nós estamos vendo, esse número absurdo de pessoas que morreram. Só para dar, não vou falar do mundo nem do Brasil, só para dar um panorama, para não dizer que eu não falei nada do dado epidemiológico, a gente tem a situação aqui do Maranhão, né, já com 1.982 óbitos confirmados, né, nos últimos dias, a Secretaria de Saúde do Estado coloca no boletim 37 a 39 óbitos por dia, né, e a gente vê um aumento, uma diminuição dos casos, nesse boletim especificamente, que é de ontem, dos casos na Ilha, Imperatriz e no resto do Maranhão. Só que esse boletim de ontem é um boletim de final de semana. Existe uma tendência mesmo de cair. Mas agora há pouco, o professor Antônio Augusto publicou no Instagram dele, mostrando a projeção que provavelmente esses casos já estão aumentando. Bom, aí uma das coisas que eu vejo também muita confusão é em relação à transmissão. Essa doença, ela é transmitida por gotículas que a pessoa expele ao falar, ao tossir, ou espirrar, né, quando você está muito próximo, né, ou tem um contato muito íntimo. E o outro é fonte, são superfícies. A gente sabe, então, que o vírus, ele permanece horas, dias, em vários tipos de superfície. Mas eu percebo que as pessoas dão uma ênfase muito grande à superfície. Mas isso não é o mais importante na transmissão. Então, o mais importante é esse contato próximo com uma pessoa que está com o vírus. E aí, se essas gotículas chegam no seu nariz, na sua boca ou nos seus olhos, né? Obviamente que é arriscado os procedimentos em serviço de saúde que podem gerar aerossóis. O que são aerossóis? São partículas muito pequenas, menores que 5 micras, consequentemente muito leves e, consequentemente, elas são muito mais infecciosas do que as gotículas, que são partículas maiores. Né? Até hoje não foi comprovado se, fora dessa situação de procedimento, se esse vírus seria transmitido por aerossóis. Ele é encontrado nas fezes, mas não se sabe se isso tem importância na cadeia de transmissão. Então, a transmissão fecal-oral, inclusive encontrada em água de esgoto, mas até hoje não se provou essa transmissão fecal-oral. Bom, aí da transmissão existe hoje uma discussão muito grande, inclusive envolvendo uma polêmica com a própria Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela dá ênfase às pessoas com sintomas respiratórios. Então, essas seriam as principais na cadeia de transmissão. Tem vários trabalhos mostrando que 1 a 3 dias antes da pessoa ter sintomas, ela já está transmitindo, como isso acontece em outras doenças, como influenza, sarampo. E a grande discussão seriam os assintomáticos. Então, as pessoas que não têm sintomas, elas eliminam o vírus e, para a Organização Mundial de Saúde, elas não seriam importantes. O papel delas, até o momento, não está estabelecido a importância dessas pessoas assintomáticas na cadeia de transmissão, mas tem vários trabalhos já mostrando isso. Eu queria chamar a atenção para vocês também, que tem a ver com a transmissão, que seriam os principais cenários de transmissão, né? Então, onde é que está o maior perigo? Nas residências, então, se tem uma pessoa com Covid numa residência, a chance das outras adoecerem, que moram com ela, é muito alta. Então, por exemplo, os chineses, eles controlaram a Covid-19, mas eles internaram todo mundo, casos leves, moderados e graves. Todos foram internados, exatamente para que essa pessoa não contaminasse outras. Os hospitais e asilos também são grandes focos de transmissão. Então, às vezes, a pessoa, aqui em São Luís, por exemplo, hoje, muitas vezes ela ia para o hospital acompanhar uma pessoa que estava fazendo um tratamento de uma doença X e ela pegava Covid.
Além disso, a gente vê em todo lugar a questão dos profissionais de saúde se contaminando, né? Especialmente nos locais onde não é respeitado o uso de equipamentos de proteção individual. Então, nós, no SUS, nosso SUS precário, a gente se acostumou a trabalhar sem condição, e isso acaba levando à transmissão, adoecimento e morte. Nós já temos muitos profissionais aqui no Maranhão que morreram em função da Covid-19. Um outro ambiente muito propício para a transmissão são as escolas, os transportes públicos, porque você fica naquela proximidade muito grande, né, menos de 1 metro das pessoas, e são cheios, lotados, confinados. Eventos culturais esportivos em locais fechados, e nessa lista aí também estão os bares e restaurantes. Então, tem, por exemplo, um garçom que foi estudado, que ele foi capaz de transmitir para mais de 200 pessoas. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado nesses locais. Bom, eu queria falar da resposta... Professora Remédios, só uma pequena intervenção. O Igor Dias, por gentileza, desliga a sua câmera. Pode continuar, professora. Sim. Eu queria falar da resposta imune, porque também é uma outra coisa que está em discussão hoje. Eu vou falar de uma maneira muito simples, maneira mais simples possível, porque eu acho que é uma outra situação que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Então, vou falar dessa maneira para ver se a gente consegue a compreensão. Bom, vocês provavelmente viram muito na imprensa ser discutido, ser falado, que as pessoas, é muito importante saber quem teve a doença, quem não teve, porque aquelas pessoas que já tiveram, elas não vão ter novamente, estão protegidas, seria tipo o passaporte da imunidade, né? A Organização Mundial de Saúde, ela é muito enfática, diz que até o momento não se tem evidência de que essas pessoas que se recuperaram da Covid-19, elas tenham anticorpos e não adquiram uma nova infecção. É esperado que a maioria das pessoas que se contaminaram, segundo a Organização Mundial de Saúde, tenha algum nível de proteção, mas a gente não sabe o nível dessa proteção e nem sabe quanto tempo isso vai durar. Obviamente, porque a doença é nova, né? Então, eu queria lembrar alguns aspectos, né, que esse material da Organização Mundial de Saúde chama atenção, né? Então, em primeiro lugar, que o desenvolvimento da imunidade a um patógeno, pela infecção natural, é um processo com múltiplas etapas, que ocorre em geral de 1 a 2 semanas. Então, o corpo responde imediatamente a uma infecção viral com uma resposta inata, inespecífica. Quem é que entra em ação? Os nossos macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Essa nossa resposta inata, ela pode retardar a progressão do vírus, né, a multiplicação do vírus, e evitar até o adoecimento. Depois dessa resposta inespecífica, vem uma resposta adaptativa, que é aquela em que o corpo forma anticorpos, que especificamente contra aquele vírus, né, então consegue cegar o vírus para ele não atacar as células. Então, essa é a chamada imunidade celular. Então, a resposta adaptativa combinada pode eliminar o vírus do corpo, e se a resposta é forte o suficiente, pode prevenir a progressão para a doença grave ou reinfecção pelo mesmo vírus. Então, esse processo é medido pela presença de anticorpos no sangue. Então, a pessoa tem a doença, você faz a sorologia para ver os anticorpos. E dentro também da imunidade celular, a gente precisa lembrar dos linfócitos CD8. Os linfócitos CD8, eles são aqueles linfócitos que são chamados killer, né? Os que matam as células infectadas. E os linfócitos CD4 são aqueles que são essenciais para produzir novos anticorpos, caso o vírus retome semanas ou meses depois da recuperação da primeira infecção. Então, é muito importante os linfócitos CD4
e os linfócitos CD8. Então, tem estudos, né, com resultados muito bons. Então, existe um estudo que mostrou que 100% dos infectados desenvolveram uma resposta imunicelular baseada em linfócitos, né? Então, esse é um estudo feito na Alemanha, com 180 pessoas infectadas e 185 não infectadas, né? Então, nesse trabalho mostrou que todos os contagiados desenvolveram anticorpos contra o vírus após uma infecção. Esse estudo também mostrou que 80% das pessoas tinham linfócitos de memória capazes de identificar o novo coronavírus. Né? Então, como que isso é possível? Os cientistas acreditam que se trata de um caso de imunidade cruzada. Então, essas pessoas, elas provavelmente foram infectadas por aqueles 4 outros coronavírus, né, que não causam doença grave, né, que dão sintomas de resfriado, e aí elas tinham esse anticorpo sem nunca terem tido o SARS coronavírus 2, né, o novo coronavírus. Esses coronavírus, eles compartilham algumas proteínas com o SARS coronavírus. Então, de modo que o linfócito de memória gerado quanto esses coronavírus menos virulentos pode unir-se ao novo vírus, né, o SARS coronavírus 2. Então, agora, esses linfócitos são capazes de neutralizar o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, né? Se sim, o novo coronavírus teria menos possibilidade de se expandir na população. Então, essas pessoas não expostas aos vírus têm linfócito CD4 que podem reconhecer vários antígenos do SARS-coronavírus, incluindo a proteína S, que é aquela com que ele entra nas células humanas. Então, isso aí já é um achado muito importante para o desenvolvimento da vacina. Essa imunidade, então, cruzada protegeria contra uma infecção sobre o SARS-CoV-2, provavelmente essa proteção seja apenas parcial. Não evitaria o contágio, mas talvez impediria os sintomas mais graves do Covid-19. Então, gente, resumindo, é muito importante essa imunidade cruzada que as pessoas teriam contra o novo coronavírus por conta de terem um daqueles 4 coronavírus anteriores. Outro estudo muito interessante é que pessoas que não têm anticorpos, são incapazes de produzir anticorpos, como pessoas que têm a gama-globulinemia, elas também foram capazes de se recuperar da Covid-19. Então, algumas com forma grave, outras não. Então, elas produziram linfócitos que foram capazes de protegê-la. Então, só relembrando de novo sobre a imunidade celular, quando o vírus entra no corpo, ele é ativado um mecanismo no qual as moléculas de histocompatibilidade identificam diferentes fragmentos do patógeno, que são os antígenos, e as apresentam aos linfócitos. Centenas de antígenos diferentes podem ser gerados em cada infecção viral, e para cada um haverá um linfócito que carregará esse retrato falado para identificar e destruir o vírus no caso de reencontrado. E os linfócitos também têm memória, portanto, se o patógeno reaparecer semanas ou meses, mesmo para ver algumas doenças, se lembrarão e podem ser eliminados. Então, os linfócitos são super importantes na nossa imunidade, né? Então, outra coisa que esse estudo alemão mostrou, que essa resposta imune é muito variada. Então, que os pacientes produziram muitos antígenos diferentes, né? Alguns identificaram a proteína S, que é aquela que eu falei, que o vírus se liga às células humanas para penetrar e sequestrar sua maquinaria biológica. Outros identificaram a membrana protetora que o recobre, e outros se concentraram em outras proteínas. Então, juntos fazem um retrato completo do patógeno e um exército de células assassinas capaz de eliminá-lo. Então, essa resposta imunicelular provavelmente ajuda a tornar a neutralização dos
dos patógenos completa e duradoura. Então, a maioria das vacinas, ela está focada na resposta tumoral, ou seja, naquela produção de anticorpos neutralizantes, que poderiam, então, bloquear a entrada do vírus. Mas uma vacina combinada né, fosse celular e humor, provavelmente seria contato e vai adoecer dentro da primeira semana do contágio, mas pode chegar até 14 dias. Esse dado aqui, ele tem mudado, mas esse estudo aqui eu gosto de citar, porque é um estudo da China com 55 mil, quase 56 mil casos confirmados, né? Mas isso hoje tem sido mostrado outras estatísticas em relação a isso. Que o número de assintomáticos pode ser muito maior, mas eu gosto de me basear nesse artigo aqui. Então, eu acho, porque 80% dos casos vai ser de leve a moderado, com ou sem pneumonia, 13,8% vai fazer uma doença grave, né, com comprometimento pulmonar, e 6,1% fizeram uma doença crítica, né, com insuficiência respiratória, choque, insuficiência de múltiplos órgãos. Nesse estudo também, eles mostraram que a taxa de ataque lá na China foi em menos de 18 anos, foi 2,4%. A doença grave nessa população, com menos de 18 anos, foi 2,5%, e a doença crítica, 0,2%. As gestantes também não tiveram uma incidência alta de formas graves, não. Então, 8% em 147 gestantes, doença crítica, também não é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Diferente, por exemplo, do vírus influenza, que a proporção de gestantes que complica é muito mais alta. Eu sempre separo aqui os jovens para chamar a atenção entre contágio e adoecimento e complicação. Então, os jovens, pelo que a gente viu no slide anterior, a possibilidade deles fazerem uma forma grave é baixa, se eles não têm nenhuma comorbidade, por exemplo. Mas eles não estão isentos de contrair o COVID. Eles contraem o COVID, mas a proporção de jovens que agrava é pequena, entretanto, mesmo sendo pequena, vai ter jovem, como a gente tem visto, que morre de COVID, mesmo sem comorbidade. Então, não pode ter essa ideia de que o jovem não pega. O jovem pega, ele complica menos, mas ele também complica e ele também morre. Em relação aos sintomas, né, nessa estatística aqui da China, hoje existem mais de 100 sintomas, né, descritos relacionados ao COVID. Então, aqui a gente destaca a febre, a tosse seca, a fadiga. Esse é um sintoma que persiste. As pessoas que se recuperam, muitas não têm condição de trabalhar imediatamente, elas ficam com essa fadiga durante semanas, né? Aí, a falta de ar, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, calafrio. Os sintomas também da área gastrointestinal, inclusive diarreia, que a gente tem visto com muita frequência. Normalmente, esses pacientes que desenvolvem diarreia, eles não fazem formas graves pulmonares, parece que o vírus se concentra mais no sistema gastrointestinal do que no pulmão, mas, em compensação, aqueles que fazem alterações de enzimas hepáticas, de enzimas pancreáticas, eles fazem formas graves. E aqui também foi muito característico a questão da perda repentina do olfato e do paladar, dando um sinal de que aquilo ali poderia ser COVID. A gente também tem que lembrar que a recuperação é relativamente lenta, né? Então, o paciente grave demora semanas para se recuperar. O paciente, quando ele piorar, geralmente, segunda semana, aquele passa muito tempo internado. Então, é uma doença que leva a um gasto hospitalar alto e a uma ocupação do leito durante muito tempo.
quem morreu nesse grupo aí de 55 mil, né? Então, eu gosto de falar um pouco sobre letalidade. Letalidade, a gente tem que lembrar o que é. A letalidade é a proporção de pessoas que morreram entre aquelas que contraíram a doença. Como é que você vai saber quem contraiu a doença? Testando. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente testa muito pouco. Então, quando a gente vê, por exemplo, a taxa de letalidade de Covid-19 aqui em São Maranhão, o governador gosta muito de falar nas lives dele, que a taxa de letalidade está caindo. Essa taxa de letalidade que ele mostra é muito maior do que a real, né? Então, se ela está em 4%, é muito maior, porque você está só fazendo entre as pessoas testadas que são positivas, né? Então, ela fica muito maior do que a real. A real é muito mais baixa. Então, não é parâmetro para a gente, porque seria parâmetro se a gente testasse todo mundo. A gente não testa nem todos os graves, infelizmente. Então, nesses 55 mil aí, quase 56 mil da China, né, mais de 20% foram idosos, né, acima de 80 anos, assim, aqui também a gente vê isso, maior proporção de mortos entre os homens do que entre as mulheres, aqui a gente também vê isso, existe uma proporção baixa em pessoas de mortos entre as pessoas que não têm comorbidade, e aqui a gente também vê isso, assim como com aquelas pessoas que têm comorbidade, doença vascular, diabetes, hipertensão. Então, esses doentes crônicos, eles estão morrendo muito mais. Bom, eu gostaria de falar do diagnóstico, eu peço desculpa para vocês, porque eu vou falar um pouco mais sobre o diagnóstico. Por quê? Porque eu acho que no diagnóstico é que está a grande confusão dessa doença. Eu defendo que hoje é muito restrito o diagnóstico essa questão do exame, né? E a gente vai ver pelo exame que a gente tem muitos problemas com os exames. Então, eu defendo muito o seguinte, nós temos um dado epidemiológico, estamos numa pandemia, o paciente tem clínica, tem outros exames inespecíficos alterados, e tem tomografia alterada, isso é COVID, independente do exame dele dar positivo ou não. Então, vamos falar um pouquinho desses exames. Quando o paciente está na fase aguda, né, até na primeira semana de doença, o recomendado é que ele faça o RT-PCR, né? Você vai identificar esse vírus, seria o exame padrão ouro. Obviamente que isso pode ser outra infecção respiratória, né? Influenza A e B, vírus sincicial respiratório, então o recomendado é que primeiro você descarte esses vírus para depois fazer o exame de COVID. Infelizmente, aqui o que a gente tem? O exame para casos graves, normalmente pacientes internados, né, profissionais de saúde e da segurança. Muitas vezes os exames aqui em São Luís faltaram até nos laboratórios particulares. Aí você tem um teste rápido, que é a sorologia IgM-IgG, que pode ser feita a partir do 8º dia de doença, e também existe a sorologia mesmo, IgM-IgG, sem ser teste rápido, existe. Mais recentemente chegou aqui na rede privada a sorologia ELISA, IgA e IgG. Então, eu gostaria de explicar um pouco esse slide, porque eu vejo muita confusão quando a pessoa recebe esse resultado de exame. Então, digamos, você fez o RT-PCR e ele deu positivo, foi detectado o vírus. Isso significa que você tem a Covid-19 e que você está transmitindo. Você fez o exame e ele deu não detectável. Então, você não tem a COVID, ou esse é um resultado falso negativo. Ele deu não detectado em 2 testes negativos com intervalo de 24 horas. Então, essa pessoa não está transmitindo. Quando é que se faz isso? Especialmente quando se quer tirar o paciente da UTI específica de COVID e levar para uma UTI geral. Então, 2 testes negativos, você tira esse paciente da UTI de COVID e leva para geral. Bom, a grande questão é essa sorologia, que dá muito problema. Então, vamos lá. Se você faz um teste rápido no momento correto, né, na 2ª semana de doença, e dá IgM e IgG positivo, lembra que a IgM são aqueles anticorpos, aquelas imunoglobulinas que vão aparecer logo quando você tem uma infecção aguda. E depois, na sequência, vem a imunoglobulina G.
Então, se você tem as duas imunoglobulinas positivas, significa que você tem uma infecção aguda ou recente pela COVID-19. Ou isso é um falso positivo, é uma possibilidade. Se você tem só a IgG positiva, a IgM é negativa, isso significa que a infecção é passada, então isso também pode ser um falso positivo. Se você tem ambas negativas, significa que você não teve COVID ou que você teve uma forma assintomática ou leve e já perdeu os anticorpos. Nesse momento que a doença é muito nova ainda. Claro que daqui a um tempo, as pessoas que tiveram COVID, quando repetir esses exames, provavelmente vai dar negativo também. Esse ELISA, ele substitui a IgM pela IgA. Então, também é a mesma interpretação que a gente deu para a IgM e IgG. Bom, o que poderia justificar um resultado falso positivo na sorologia? Falta de acurácia do teste, né? Ou a reação cruzada com outros coronavírus. Então, você já teve um outro coronavírus e agora deu essa reação cruzada, você não está com COVID. Dentre os exames inespecíficos, né? Então, lembrar que no hemograma tem a linfopenia, você tem alteração também da desidrogenase lática, do dedímero, da proteína C reativa, da ferritina, né? Então, dentre os exames inespecíficos, eu poderia destacar esses. É claro que é um paciente que internou está grave, você sempre vai fazer a hemocultura, é rotina do paciente grave, né? E o que tem ajudado muito é a tomografia de tórax pelo seu padrão característico. E, normalmente, o padrão, o radiologista, ele define quantos por cento de acometimento pulmonar, né? 25%, 30%, 50%, 70%. Então, a tomografia tem sido um elemento muito importante para você suspeitar de COVID-19, né? Bom, o grande problema que todos vocês sabem é que, como pelo menos 5% desses pacientes vão precisar de internação, vão precisar de oxigênio, né? Então, desses, 25% vai precisar de ventilação mecânica e pelo menos 75% de suplementação de oxigênio, né? Então, eu assisti uma aula com um intensivista da Universidade de Londres, que ele chama muita atenção para a questão do oxigênio, se a estrutura física do prédio não está permitindo que esse oxigênio chegue muito fraco até o paciente, por perdas aí no caminho. Lá eles tiveram uma boa experiência com a ventilação não invasiva, né? Liberaram até leitos de UTI para pacientes de outros locais que precisavam de ação mecânica, tinham, com o suporte de oxigênio, uma boa experiência em evitar a ventilação mecânica. Bom, também dentro do protocolo de tratamento, você trata primeiro como influenza, depois que descartar é que você vai para o suspende, né, o Tamiflu. Normalmente cada hospital define um esquema para o tratamento de pneumonia, se tem a suspeita de pneumonia, e mais recentemente tem um trabalho mostrando os benefícios da dexametasona no paciente que já tem algum grau de insuficiência respiratória. Também tem vários protocolos em relação ao uso de anticoagulantes, né, que isso também tem sido muito importante no tratamento dessa doença. Um dos problemas dessa doença, que eu acho, é o fato de você dizer para, né, a Organização Mundial de Saúde continua dando essa recomendação, que só procurem o serviço as pessoas com doença grave, com insuficiência respiratória, né? Aqui em São Luís já foi estruturado um atendimento na atenção básica, né? Mas eu acho que isso é muito maléfico. Por que a Organização Mundial de Saúde dá essa recomendação? Porque não existe condições de atender todo mundo de uma vez.
Mas essas pessoas com doença leve, elas precisam de orientação. Então, é muito importante a hidratação, como em qualquer virose. Eu acredito que, provavelmente, muita complicação poderia ser evitada com uma boa hidratação, como você vê em outras viroses, né? E o sintomático que a pessoa precisa, basicamente, sintomático para dor, não deve usar anti-inflamatório, não deve usar ácido acetil salicílico. Lembrar que é uma doença de notificação compulsória. Na atenção básica, é muito importante que seja feito o exame físico, né, que seja feita a saturação de O2. Aqui na atenção básica, os profissionais estão trabalhando com oxímetro de pulso, que sejam vistos os sinais vitais, né, e não é recomendado que você faça exame de orofaringe, especialmente em crianças, né, o profissional não aumentar o risco dele de contaminação. E lembrar que uma doença dessa pode ser uma outra infecção respiratória por um outro vírus, né? Uma doença febril com dor no corpo, dor de cabeça, pode ser dengue. Então, lembrar que tem outros diagnósticos diferenciais. No atendimento ambulatorial ou no atendimento hospitalar, a gente tem que lembrar que é uma equipe, né? Que uma estratégia de saúde da família, um hospital, ele não existe sem uma série de técnicos. Então, tem aquelas pessoas que atendem diretamente o paciente, mas aquelas pessoas também que estão na estrutura. Então, desde os arquivistas, do Alô, professora Remédios? Seu áudio está cortando. Vamos ver, eu acho que é a internet que está do computador, o pessoal da tração. Bom, e aí, como essa doença não tem um antiviral, né, não tem uma vacina, é muito importante o controle dela através das medidas chamadas não farmacológicas. Por isso que é preconizado o isolamento social, é preconizado o distanciamento social, então, que eu chamo de distanciamento físico, para as pessoas entenderem. Então, precisa ficar um metro de distância dos outros, evitar aglomeração. Então, eu chamo muita atenção, sempre dou esse exemplo. No supermercado, o funcionário do supermercado, ele tem muito medo do cliente, mas ele fica muito próximo do colega dele de trabalho. Não pode ser assim, você tem que ter medo de todo mundo. Qualquer um pode estar com Covid e contaminar. A questão da higiene das mãos, que é uma das medidas mais importantes para evitar a transmissão. O uso de máscaras, que eu vou falar mais detalhadamente. E uma das coisas que a gente não consegue fazer corretamente, que seria a vigilância dos casos. Então, você precisaria confirmar, a Organização Mundial de Saúde defende, que você confirme todos os casos, para que você coloque em isolamento todos os contatos dos casos confirmados. É uma coisa que a gente não consegue, a gente testa muito pouco, e a outra nossa capacidade é de isolar esses contatos. Então, a pessoa, ela mesmo estando em contato em casa com uma pessoa com Covid-19, ela continua circulando, e isso é muito ruim. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, não sei se vocês lembram, mas no início a Organização Mundial de Saúde não recomendava máscaras, provavelmente porque o mundo estava com dificuldade de produzir máscara cirúrgica, máscara N95, então ela queria que isso ficasse só para os profissionais de saúde, né? Então, hoje, diferente do Brasil, né, diferente do Ministério da Saúde, diferente das recomendações que a gente tem aqui, a Organização Mundial de Saúde recomenda que as máscaras cirúrgicas sejam usadas pelos profissionais de saúde, por qualquer pessoa com sintomas sugestivos de Covid, incluindo aquelas pessoas com sintomas leves, e também aquelas pessoas que que cuidam de pessoas com Covid-19 suspeitas ou confirmadas fora das unidades de saúde, os trabalhadores domiciliares. Elas também recomendam que
nessa situação de transmissão generalizada, as máscaras cirúrgicas sejam usadas por pessoas com 60 anos ou mais e aquelas pessoas com comorbidades, tá? Naquela situação que você não consegue garantir essa distância de 1 metro de outras pessoas. E ela também aceita o uso da máscara de tecido que não é cirúrgica, né? Especialmente quando você vai ter muitas pessoas em áreas públicas, né? Essas máscaras, elas ainda estão sendo estudadas, né? É provável que elas tenham uma capacidade de produção de pelo menos 50%, mas ela não recomenda de maneira generalizada, como hoje é recomendado no Brasil. Lembrar que aqui no Maranhão é obrigatório por um decreto estadual. Então, especialmente quando você não vai conseguir manter uma distância de 1 metro, seja em transporte público, em loja, em ambientes confinados ou lotados, né? Então, essas situações, como não tem máscara de cirúrgica para todo mundo, seria mesmo a máscara de tecido, e a Organização Mundial de Saúde também recomenda como é que seria essa máscara, que teria que ter 3 camadas, né? Uma mais interna, de preferência de algodão, né? Uma mais externa, né? De um material hidrofóbico, para limitar a contaminação externa, né, pela penetração através do nariz ou da boca, e uma intermediária também hidrofóbica, para melhorar a filtração e reter E se a pessoa vai, né, andar ou falar rapidamente, ela precisa ver se essa máscara permite que ela faça isso sem passar mal. Bom, felizmente existem vários estudos em andamento com resultados muito bons, né? Com vários antivirais sendo testados, já com resultados bons, pelo menos reduzindo o tempo de doença, reduzindo o tempo de internação na UTI, vários imunomoduladores também, anticorpos. Então, nos termos de tratamento, existe uma rede de solidariedade, né, liderada pela Organização Mundial de Saúde, para que a gente tenha esse tratamento o mais rápido possível. E também, felizmente, em termos de vacina, a gente já tem vacinas aí promissoras, né? Pode até que a gente, em dezembro ou janeiro, a gente já tenha uma vacina usada, disponível. Existe também toda uma rede de solidariedade para a produção dessas vacinas. E também o Brasil, finalmente, comprou uma dessas vacinas mais promissoras, né? Então, se realmente ela der certo, o Brasil vai ser um dos primeiros países a tê-la, né? E aí toda a parte, digamos, pré-vacina, os pesquisadores brasileiros já entraram também nessa rede, estão produzindo o que é necessário para essa vacina, para que no momento que der certo, você já está com a cadeia toda pronta, capaz de produzir em grande escala. É o grande problema de uma vacina no momento que você precisa de uma vacina para bilhões de pessoas. Sempre que, né, falando para aluno, né, eu acho que todo aluno da área da saúde é obrigado a fazer um curso online sobre Covid-19, né, agora, especialmente agora que nós já estamos programando a volta das aulas no segundo semestre, e aí é possível fazer aula presencial. Então, acho que, e também como formador de opinião pública, o aluno da área de saúde é obrigado a fazer, a meu ver, os cursos que estão disponíveis na internet e que são online. Lembrar que nem toda fonte é confiável, né? Então, se você tem uma informação, digamos assim, procedimento X, quando você chega do supermercado, você tem que lavar sacolas plásticas, vá lá no site da OPAS Brasil e veja se existe essa recomendação. Se essa recomendação não está no site da OPAS Brasil, então isso não existe. Alguém inventou essa regra, né? Então, ver sites confiáveis, eu acho que hoje é um dos melhores, é o da OPAS Brasil,
e ela tem, inclusive, a data da atualização. Por exemplo, a última atualização, entrei hoje, foi feita dia 26 de junho. Então, ela vai sistematicamente usando essas informações. Lembrar que ano que vem tudo vai mudar, tudo vai melhorar, tem o Congresso de Medicina Tropical no Pará. E muito obrigada pela atenção. Estamos aqui disponíveis. Professora Maria dos Remédios, excelente apresentação. Pessoal batendo palma no chat. Excelente. Por gentileza, as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat. E aqui nós já temos algumas perguntas. A Érica Rocha perguntou, uma dúvida, a perda de olfato pode permanecer mesmo após a recuperação da infecção? Acredito que não. Acho que a perda de olfato ela é uma coisa provisória. Certo, vamos lá. Clarissa Galvão. O método IT-PCR, acho que é o método PCR, é unicamente pelo SWAB? Então, o método utilizado no Brasil para fazer a coleta desse material, é colher material de orofaringe e do nariz, né? Então, SWAB oronasal. Mas a possibilidade dele dar positivo maior é com o escarro, né? Então, ele pode ser feito também do escarro, mas o protocolo que é feito no Brasil é só o oronasal. O Washington Kleber, ele faz uma pergunta, qual a data provável para a volta às aulas? Somente quando... Eu complemento a pergunta dele, que também é minha dúvida. Nós vamos voltar ainda dentro da pandemia, esse que as pessoas têm dito novo normal, ou a gente seria mais prudente esperar passar esse tempo que está indeterminado, né? Eu acho que hoje a gente tem assim, todos nós temos que isso acabe, né? Acho que todos nós já estamos cansados, né? Esse negócio começou aqui em março, já tem mais de 3 meses, mais de 100 dias que a gente vive nessa situação, então a gente queria, assim, uma solução milagrosa, né? A gente dá vontade de que isso se resolva, assim, só pela nossa vontade. Mas, infelizmente, não é assim. Então, o que é esperar? Por exemplo, agora foi reaberto praticamente tudo, inclusive liberado até as igrejas. Alguns padres, por exemplo, que têm mais bom senso, está no todo, né? Você sabe que a situação no Maranhão é diferente. Então, teve padre, por exemplo, como o vigário lá de Pedreiras, que ele decidiu que não vai abrir, porque a situação de Pedreiras não está fácil. Então, ele não vai seguir essa recomendação, né? Mas, então, tudo abrindo, com mais pessoas circulando, aglomerações, não respeitando a distância de 1 metro, tirando a máscara, porque a máscara é muito desconfortável, né? A gente fica suando o tempo todo. Então, é esperado que aumente o número de casos. Então, digamos, os casos caíram agora, daqui a 2 semanas, né? E o professor Antônio Augusto já mostrou que já está aumentando, imagina os casos. 2 semanas vai ser julho, né? E aí, por exemplo, julho já o governo estadual já autorizou as escolas particulares a darem essas aulas em determinados, por exemplo, pessoal que está terminando o curso de graduação, está precisando complementar alguma carga horária, presencial, de estágio, etc., então já estão começando, a partir de julho, né? Desde que façam o protocolo sanitário. O protocolo sanitário pode ser feito, mas ele não garante que não haja transmissão.
Então, eu vejo assim, sem muito entender, como é que é possível você dizer que em agosto dá para começar as aulas, como é o caso do Estado, que vai começar as aulas públicas da rede estadual, ensino médio, graduação em agosto. Pode ser que em agosto a gente tenha uma piora, né? Agosto ainda está muito longe, então você pode ter uma piora dos casos. Se tiver uma piora dos casos, vai ser de retroceder, de voltar ao isolamento social mais. Então, essas medidas, elas tinham que ser feitas de acordo com a situação epidemiológica. E a Organização Mundial de Saúde define uma série de critérios, de indicadores para você poder flexibilizar. No Brasil, está sendo feito o contrário. Flexibiliza na hora que os casos estão aumentando. Então, é muito complexo, mas algumas universidades não vão começar, por exemplo, como a USP, só vai ter aula a partir de 2021, né? A UFMA já tem uma portaria, uma instrução normativa para organizar isso, essa volta, mas essa volta ela está muito em aberto, né? Pelo que eu li dessa norma, essa carga horária remota pode ser muito maior, ficou muito para os docentes estruturantes organizarem como vai ser a distribuição dessa carga horária, né? Segundo as recomendações do Ministério da Educação. Então, eu acho, assim, muito complexa essa volta, e eu, particularmente, acho que não vale a pena você arriscar a sua vida de pegar uma doença dessa em função simplesmente do estudo, né? Se é trabalho, sim, né? Eu acho que o trabalho é a sua sobrevivência, você precisa trabalhar, fazer o quê? Mas, e também os grupos de risco devem ir, né, para a atividade presencial. Inclusive, isso está previsto inclusive nas normas da UFMA, e, por enquanto, nas normas das instituições públicas do Estado. Né? Então, esse profissional não deve ir, em hipótese alguma, para atividade presencial, deve ficar em atividade remota. Certo, obrigada. Professora Remédios, o Cecílio Soares, por gentileza, poderias explicar melhor as condições de IgM e IgG negativos? Então, se o paciente, como eu falei lá no início, né? Se o paciente tem uma infecção, o primeiro anticorpo que se forma é o IgM. Normalmente, nas infecções, com raras exceções, esse IgM demora muito, que é o caso da toxoplasmose. Mas, em geral, esse IgM demora dias, ou semanas, ou poucos meses, desaparece. Logo em seguida, ao aparecimento da IgM, aparece o IgG. E o IG vai assistir, né? Então, quando a gente diz que o IgM e o IgG está negativo, significa o quê? Que a pessoa não teve a doença. Ou no caso da COVID, será que teve, foi muito leve, ou foi assintomática, e aí os antígenos já desapareceram? Né? Ou isso é um problema do teste? O teste é ruim, não detectou o IgM e o IgG da pessoa. Okay? Então, isso aqui faz com que a gente veja isso. Aparece, por exemplo, nesses testes, a pessoa tem Covid em março. Aí, quando vai em maio, 2 meses depois, ela o IgG é negativo, o IgM é positivo. Não tem sentido, porque nesse momento a gente esperaria o quê? Que o IgM fosse negativo e o IgG positivo. Problemas com esse teste. Próxima pergunta, Lívia Mariani. Sobre o uso de ivermectina, algum estudo comprovou eficácia? Muito boa pergunta, né? Vamos lembrar que esses remédios, eles são para verme, né, gente? Vamos pensar. Como é que um remédio para verme, ele vai tratar um vírus? Vocês conhecem algum vírus que é tratado com remédio para verme? Provavelmente não, né? Então, o que acontece? Quando tem uma doença nova, como essa, não é? Com uma pandemia, né? Uma ciência em saúde pública completa,
você faz? Você pega todas as moléculas que existem e começam a testar para aquele vírus. Então, o que aconteceu com a Covid-19? Todas as drogas que foram testadas para os outros coronavírus, como o SARS-CoV ou o MERS-CoV, eles foram testados por SARS-CoV-2. Claro, foram testados em laboratório, em vitro, que a gente chama. Teve efeito. Uma coisa é a doença, o remédio in vitro, ok? É na célula, é um teste na célula. Outra coisa é no ser humano, é outra etapa, ou em animais, né? Então, o fato de ter, é só uma das etapas, o fato de ter ação in vitro não quer dizer nada, só quer dizer que está apto para passar para a segunda etapa da pesquisa. Então, nenhum desses antiparasitários, eles passaram na etapa até o momento humano, que ainda não mostraram a resposta. Então, gente, nós já estamos com 6 de doença. Esses medicamentos sendo testados, não postou resultado até agora, seguramente não tem resultado mesmo, né? Então, nenhum desses remédios para verme serve para Covid. A outra discussão foi da hidroxicloroquina, que é para malária, um imunomodulador, mas até agora todas as evidências são a hidroxicloroquina. Então, isso foi muito utilizado aqui, né? Os pacientes, os médicos prescreviam, os pacientes compravam, com falsa sensação de que estavam sendo tratados. Não estavam. Então, tinha gente que ia na farmácia, gastava R$1.000, comprava remédio para a família toda e ficava tranquilo. Se alguém daqui tiver, eu vou tomar. E a moda mais recente é tomar a ivermectina como prevenção. Isso não existe. As drogas, elas têm que ser testadas em ensaios clínicos, né? Então, você vai e usa num grupo, isso é tudo calculado, quantas pessoas em cada grupo, compara um grupo com outro pode estar tomando outro medicamento. Normalmente, atualmente, esses ensaios clínicos da COVID são 2 medicamentos utilizados, ou então compara com nada, mas em geral hoje está comparando 2 com 2, né? Então, diversão controlada por uma equipe, se tiver algum evento adverso grave, essa equipe vai perceber e vai suspender aquele tratamento naquele paciente. Então, existe uma segurança para o paciente, existe uma questão ética, porque o uso desse medicamento fora de ensaio clínico, ele é antiético. E, por exemplo, a azitromicina, que é um antibiótico, ela dá problema no coração. A hidroxicloroquina dá problema no coração, e muita gente usou os 2 medicamentos, a azitromicina com hidroxicloroquina. Então, e vários pacientes morreram, inclusive na França tem várias mortes com a cloroquina, em pacientes com Covid, investigando que as pessoas morreram não do Covid, mas sim dos eventos adversos da hidroxicloroquina. Então, a segurança do que ela deve vir em primeiro lugar. Certo, eu pulei a Ildete Carvalho. Covid pode causar hepatite? Sim, também, né? Então, como esses vírus, de maneira geral, eles podem. Então, alteração de enzima hepática, o lado gastrointestinal, várias alterações relatadas. E outra alteração que eu também não relatei são as alterações de pele. Então, tem várias alterações, especialmente naqueles pacientes que é onde está mais descrito. Então, aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem. Mais uma pergunta, Érica Amador. Conheço alguém que está com perda de olfato e paladar há 2 meses, desde que adquiriu a infecção. Tem alguma causa específica para essa pessoa? A doença é nova, então, assim, tudo é novidade. Então, você tem que ver ao longo do tempo como isso vai ver, tem que ver se já tem na literatura, eu não sei, não fiz uma pesquisa especificamente sobre isso, mas pode ver na literatura como é que isso está sendo descrito.
se tem alguns pacientes que demoram mais tempo a se recuperar. Provavelmente essa pessoa vai se recuperar. Mas a resposta de cada um, de maneira geral, na COVID, ela é diferente. Uma das coisas que está sendo estudada e a preocupação muito grande é em termos de sequela. Será que essas pessoas que tiveram formas graves, comprometimento pulmonar grave, como é que elas vão evoluir? Porque em termos do SARS-CoV, o primeiro, né, existem várias sequelas, várias complicações depois. Então, isso também, como uma doença muito nova, só com o tempo para a gente poder responder a essas questões. Certo. Andréa Marques, como poderemos crer na eficácia das vacinas se não temos certeza ainda da duração da imunidade nos pacientes curados? As vacinas, você tem muitas coisas ainda a responder. Essa vacina, especificamente, que o Brasil comprou, né, já participando, é uma vacina produzida por engenharia genética, já é uma metodologia muito moderna, né, em várias vacinas há muitos anos, como no caso da hepatite B. Esse tipo de vacina, ele tem uma proteção muito boa, né? E como eu falei, você pode tentar numa vacina usar vários mecanismos combinados de resposta, não só a resposta humoral. Mas, numa situação dessa de pandemia, e também você não sabe quantas doses vão ser necessárias, né? Vai ser só uma dose, duas, três, isso vai ter que ser respondido ao longo do tempo, mas essa é uma emergência. Então, se a gente tiver uma vacina que ela dê uma proteção, por exemplo, aos vacinados de 3 meses, isso é muito importante. Se isso for de 6, então, se você já tiver alguma proteção e essa proteção durar pelo menos alguns meses, numa situação de pandemia, isso é muito importante. É muito importante que você consiga controlar a circulação do vírus, né? Então, vários estudos mostram que se você tiver 70% da população imunizada, ele para de circular. Então, se você conseguir produzir uma vacina em grande escala e vacine a população numa rapidez grande, aquilo ali, isso vai ter um impacto na circulação do vírus, e aí provavelmente ele vai ficar causando surtos mais localizados. Então, assim, qualquer coisa em vacina hoje é vantagem. Obviamente, desde que ela seja segura. Mais uma pergunta, Luciane Alves. Professora, com relação ao painel viral, quando pedir? Se o paciente tem sintoma respiratório hoje, né, esse sintoma pode ser COVID. Então, pode ser uma gripe? Pode, mas é importante ele fazer, né, para você descartar se é COVID ou não. O paciente tem gravidade, insuficiência respiratória, chamada síndrome respiratória aguda grave, nem se discute. Esse aí tem que fazer mesmo. Mas o paciente, se tem, hoje, basicamente, faria na rede privada, né? Que não tem exame para todo mundo. Mas o painel viral nem tanto, na rede pública nem tão difícil é também, porque como faz parte da vigilância da síndrome gripal, é importante fazer o exame. Então, tem disponível. A outra etapa que seria do COVID é que já está ainda é mais restrita. Monique Santos do Carmo. Doutora, gostaria de ouvir um pouco mais da sua opinião técnica sobre a evolução de pacientes imunodeprimidos infectados pelo SARS-CoV-2. Tem alguns perfis, né, assim, por exemplo, os pacientes que têm AIDS, né, que são ou pessoas que são portadoras do HIV, digamos assim, até a semana passada, aqui no Maranhão, dentre os mil e tantos, né, que morreram, no caso agora quase 2.000, tinha 47 pacientes com HIV que morreram. Mostra o quê? Mostra que o HIV não é importante aí para a pessoa morrer. Essas pessoas que morreram, provavelmente não foi porque elas tinham HIV, né? Elas morreram porque elas tinham alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, né?
Então, aquelas pessoas que estão em tratamento por o HIV, elas estão em uso de um antiviral. Então, esse antiviral, vários dos medicamentos para HIV têm testados para o Covid-19. Então, provavelmente, eles têm alguma resposta contra o Covid-19 para eles não complicarem. Né? Então, não é o que a gente está vendo, esse HIV adoecendo por conta da imunodepressão. Teoricamente, qualquer pessoa com imunodepressão teórica, tendo uma infecção viral, ela pode fazer uma forma grave. Mas o que se está vendo no caso do Covid-19, da Covid-19? Inflamação. Então, esses pacientes crônicos, diabéticos, hipertensos, sem controle, eles são muito inflamados, ok? E aí você está diante de um vírus novo, seu organismo tenta reagir, e aí reage de uma maneira exagerada, tentando eliminar o vírus, acaba entrando naquela cascata de produção de citocinas. Então, essa reação acaba sendo extremamente tóxica para o organismo. Essa é uma situação que a pessoa já é inflamada, né, por conta do diabetes, por conta da hipertensão. Então, na verdade, os obesos, né? Então, na verdade, os grandes pessoas que estão complicando mesmo são aquelas pessoas ou idosas, né? Ou aquelas pessoas com essas doenças que são inflamatórias, não necessariamente por imunodepressão. Professor Bruno Luciano Carneiro Alves, diferente do que vem sendo observado em outros países, em São Luís ainda não foi possível verificar tão nitidamente uma retomada de aumento. Quais possíveis explicações para isso? Há alguma relação com imunidade de rebanho ou a exposições a outros tipos de coronavírus? Não, São Luís, a gente não sabe. Bruno faz uma pergunta difícil, né? Se você vê essa pesquisa do pessoal de Pelotas, né? A última vez que eles fizeram aqui, deu, se não me engano, 0,6% da prevalência em São Luís, né? Muito longe da proteção de rebanho. Assim, 6,6% nesse dia que foi publicado, eu fiz a conta, tinha 11 mil casos confirmados, considerando a população de São Luís, a gente teria 72 mil casos, né? Eu acho que não dá para a gente dizer assim que não está tendo casos, porque qual é a nossa capacidade de verificar casos? Casos leves, eles não são registrados, porque eles nem procuram unidade. Então, a gente registra basicamente os casos moderados a graves, os casos que precisam de internação, né? A gente tem um período de incubação da doença de até 14 dias, né? Então, eu acho que está cedo ainda para a gente dizer que São Luís, você não teve ainda esse aumento de casos. Talvez esse aumento de casos ainda não chegou à nossa percepção, mas aparentemente não está tendo mesmo, né? Eu tiro pelo meu zap, porque quando está tendo, o pessoal começa a me perguntar muita coisa, né? Então, para um silêncio completo. Então, eu acho que a gente tem que ver. Tem também outra coisa, que é a questão das máscaras, né? Eu acho que de todos os municípios do Maranhão, né? Os municípios da ilha é o que tem maior adesão à máscara, maior fiscalização também. Então, eu acho que talvez a máscara esteja impactando nesse não recrudescimento, assim, imediato dos casos, né? Mas em termos de isolamento, distanciamento, né? O Maranhão, em termos de isolamento, saiu agora, né, uma avaliação recente, está com o quarto pior, né, nível de isolamento social, e
Também as pessoas, como sábado, né, abriram bares e restaurantes, as pessoas estão, assim, praticamente numa festa completa, né? Então, eu acho que isso vai impactar a partir da segunda quinzena de julho, essa abertura completa, principalmente de bares e restaurantes. Agora, em termos de comércio, você ainda vê as pessoas com muito medo, com pouco movimento ainda no comércio, especialmente shopping. Ok. A Monique Santos. Doutora, a senhora poderia comentar um pouco sobre o uso de imunobiológicos em pacientes com Covid-19? Normalmente, de maneira geral, você precisa, depois de uma doença, você precisa deixar, nunca dar uma vacina, por exemplo, na fase aguda da doença, né? Então, por exemplo, muita gente me pergunta quando vacinar, por exemplo, não vacinou ainda de influenza, vai com Covid, quando é que vai poder vacinar, né? Eu sempre dou a orientação naquele número mágico, pelo menos 14 dias, deixa pelo menos 14 dias, já que é uma doença aguda, né? Passou a primeira semana, a pessoa está com 14 dias de doença, não está sentindo nada, né? Já se recuperou, está com pelo menos 3 dias que não sente nada, ela já pode se vacinar. Mas é uma doença que pouco se conhece, né? Se você pode esperar um pouco mais, né? Você ainda está se recuperando daquela doença, você não vai sair muito. Então, qual a chance de você pegar essa gripe agora? Então, você pode esperar mais um pouco. Eu sempre aconselho a esperar mais, porque a gente não sabe como é que vai ser a resposta. Não penso em evento adverso, não. Não sei se isso vai alterar a resposta da pessoa, né? A resposta imunológica aquela vacina, como é que ela vai responder. Maíra Oliveira. Boa noite, professora, excelente palestra. Veja, no meu caso, uma pessoa teve Covid em casa. Fizemos isolamento. Depois de um mês, os outros fizeram teste rápido em Pinheiro, na rede pública, após apresentarmos sintomas mais intensos, como febre e dor. O exame deu negativo. A senhora recomenda fazer o teste sorológico na rede privada? Eu sou o seguinte, né? Eu sou muito a favor de você, nesse caso, para que interessa esse exame positivo? Você vai deixar de ter algum cuidado? Não. O fato de você vai ficar com anticorpos para sempre, ou muito tempo, né, duradouros, provavelmente não. Então, eu acho um gasto necessário. Eu acho que se a pessoa tem dado clínico, tem dado de exame, ela não precisa ficar nessa procura por esse exame positivo para ela poder ficar segura. Por exemplo, tem uma da minha família que ela não teve sintomas, mas teve contato no trabalho com muitas pessoas com sintomas, e no trabalho dela quase todo mundo já adoeceu. E ambos confinados, e as pessoas muito próximas, não fazem distanciamento de 1 metro, uma série de problemas no uso. Então, ela tinha praticamente certeza que ela já tinha entrado em contato com a Covid-19. E o que ela fez? Ela fez o teste rápido. O teste rápido deu positivo. E o marido dela não aceitou que aquele teste deu positivo, já que ela não teve sintoma. Aí fez ela fazer o ELISA, esse que está na rede privada, e o ELISA deu negativo. Então, ela voltou a estaca zero. Ela estava muito feliz que já tinha tido, poderia não pegar mais, mas, assim, não teve sintoma. Mas, para mim, ela só fez gasto desnecessário. Pode ser que seja explicado pelo que eu falei anteriormente. Ela foi assintomática, fez anticorpo e depois perdeu esse anticorpo muito rápido, que provavelmente é o que aconteceu com ela. Por isso que não apareceu no ELISA. Professor João Cabral. Professora, para mim não ficou claro quando você se referiu ao retorno do supermercado. Se foi quanto a máscara ou compras?
Quando eu dei o exemplo do supermercado, é porque as pessoas dão uma ênfase muito grande às compras. Então, tem gente assim que fica exausta. Eu, pelo menos, quando for no supermercado, normalmente eu já fico exausta, mal-humorada e exausta. Porque tem que fazer compra, e aí você perde um monte de tempo, depois você volta para casa com aquelas compras. Então, especialmente para as mulheres, o que tem quando voltam com aquelas compras, tem que fazer uma higiene completa desses produtos, lavar tudo, lavar a sacola de supermercado. É um trabalho imenso, partindo do princípio que o que está contaminado é o produto que você comprou. Quando isso não é verdade. Com os produtos, você tem que ter aqueles cuidados básicos de higiene. Antes de entrar no supermercado, fazer higiene das mãos. Se você sujar lá suas mãos por algum motivo, fazer higiene das mãos. Ao sair, ao chegar em casa, fazer higiene das mãos. Guardou as coisas, fez higiene das mãos. O problema maior está na toa, naqueles contatos que você pode ter tido no supermercado a menos de 1 metro de distância. Então, a ênfase maior, pessoa, ambientes fechados, confinamento, e não a objetos. Então, tem gente que chega em casa, tem que tirar a roupa no terraço, tira o sapato, e aí, assim, eu sempre brinco assim, como é que o vírus vai pular do sapato em você? Não vai. O que vai acontecer? Você que for limpar esse sapato, você pode se contaminar ali com aquele sapato sujo e acabar levando a boca, a mão contaminada, a boca, o nariz, os olhos. Então, assim, a ênfase é a higiene das mãos, claro que higiene geral de superfície, claro, não acho normal, sem exagero, e a questão da máscara, mas não essa coisa louca de higiene de tudo, e que o objeto é que é o principal, não é. Certo, obrigada. O Daniel pergunta, professora, nós vamos atingir a imunidade de rebanho somente quando existir uma vacina? Sim, 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 porque senão vai morrer muita gente, né? Então, vamos dizer, se a doença tiver uma letalidade, né, que varia de acordo com o grupo, mas assim, uma letalidade de 1%, né? Então, quantas pessoas vão morrer para você chegar em 70% da população brasileira protegida só com a imunidade pela doença, pela imunidade de rebanho ou a imunidade comunitária. Então, vamos ver o exemplo da Suécia. A Suécia é um lugar que as pessoas já mantêm o distanciamento, são as pessoas, né, mais frias. Mais de 50% da população na Suécia mora sozinho. Então, elas não têm esse contato todo que nós temos. Então, o epidemiologista-chefe, digamos assim, de lá, decidiu que eles iam chegar à imunidade de rebanho pela infecção comunitária, que eles não iam fazer essas medidas que os outros países fizeram. Então, a Suécia é um dos países da Europa com uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19. Então, você faz isso, mas em compensação, muita gente vai que pena você fazer imunidade de rebanho pela doença. Você precisa fazer imunidade de rebanho pela vacina, né? E é uma questão, né, gente? Nunca houve um esforço tão grande, né, de produção de uma vacina dessa forma como está, tanto de vacina quanto de tratamento. São milhares de pesquisadores trabalhando em conjunto para que saia uma vacina ou saia tratamento. Então, é uma questão de meses a gente ter alguma coisa eficaz que a gente possa dispor. Próxima pergunta, Hugo Leão. Doutora, cheguei atrasado na live e pergunto: a senhora tem acompanhado os protocolos da Unimed Belém, de Porto Feliz, em São Paulo, Floriano e etc., de tratamento na fase 1 e 2, precoce e profilático, de contactantes dos trabalhadores da saúde? Eles referem sucesso. Este sucesso do tratamento relatado é verdadeiro?
Bom, a gente tem que acreditar no sucesso de um tratamento a partir de um protocolo que a gente chama que é um ensaio clínico, né? Então, se você tem uma ideia, por exemplo, digamos, eu sou uma médica muito inteligente, estou lá no meio do tiroteio, e eu tenho uma ideia maravilhosa para o tratamento. A minha obrigação é registrar isso, né, esse protocolo, existe as instituições que você precisa registrar esse protocolo, sai essa ideia pelo comitê de ética, isso está sendo um comitê ético, e aí tentar financiamento para a minha ideia maravilhosa e tentar fazer. Esse é o caminho. Por quê? Porque só no ensaio clínico os pacientes vão ter segurança que, por exemplo, o pessoal de Manaus fez um tratamento com hidroxicloroquina em 2 doses, né? Lá no respeitadíssimo Instituto lá de Doenças Tropicais de Manaus. E o que aconteceu? Alguns pacientes morreram com a dose maior de hidroxicloroquina. Eles foram hostilizados pela população, eles tiveram uma série de problemas. Para você fazer isso, você tem que fazer em cima de ensaio clínico mesmo, tudo regulamentado, e com pessoas de fora controlando esses eventos adversos que as pessoas podem morrer. Só que, quando você está numa pandemia, né, existe o chamado tratamento compassivo. Né? A doença não tem tratamento, a doença mata. Né? Nós, médicos, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar isso. A gente foi formado para curar. A gente não admite que aquela doença não tenha tratamento, não tenha cura. Eu, como sou velha, eu trabalhei com paciente de AIDS na época que não tinha tratamento. Eu fiz a minha residência no final da década de 80. A AIDS estava no auge e não tinha tratamento. O que a gente fazia? A gente não inventava pólvora, não. A gente tratava as infecções oportunistas e tudo tinha que ser via do protocolo de tratamento. Ninguém inventava um tratamento X ou Y, né? E quando inventava, era a gente que estava fazendo exercício legal da medicina, uma série de coisas, usando a boa vontade das pessoas para explorá-las, né? Então, não tem tratamento, não tem tratamento. Então, o que você pode fazer? O suporte, né? E fora disso, os protocolos. Então, por exemplo, o corticoide, que é uma das coisas que eles mais defendem como bom, isso já foi provado em relação à dexametasona em ensaio clínico, paciente com insuficiência respiratória. Leve ou não, mas já com insuficiência respiratória. Então, é assim, mas assim, o corticoide está sendo usado para todos os pacientes, né? Como se fosse um único remédio ou remédio salva-vidas. Então, vários hospitais têm esse protocolo. Então, já me passaram prescrição pedindo a minha opinião para o paciente que estava com corticoide, era hipertenso e diabetes. Ele vai descompensar mais ainda o diabetes, mais ainda da hipertensão por um tratamento que naquele momento não seria necessário. Então, vários deles regionais fizeram protocolos, sindicatos, né, gente? Mas não é função de conselho regional nem de sindicato fazer protocolo, né? Tem as entidades de pesquisa e, normalmente, as sociedades, a sociedade de infectologia, de imunologia, a de medicina intensiva, de pneumologia. Então, essas sociedades, considerando o que existe, que é publicado de boa evidência, publicam recomendação, como foi o caso da infectologia, dando metazona, o corticoide para paciente com insuficiência respiratória, porque o trabalho tinha evidência forte. Então, é isso que tem que ser feito. Infelizmente, a gente tem que fazer para a segurança do paciente, para a nossa segurança também, porque eu acho que vários médicos vão processados depois. Pacientes com sequelas ou pacientes que morreram por conta desse tipo de tratamento. A pergunta do Getúlio Rosa dos Santos Júnior, não sei se já foi respondida. Professora, qual a relação do uso do corticoide, a exemplo da dexametasona, no tratamento do COVID-19? Ele está dizendo aqui que a senhora já respondeu e ele já está satisfeito com a resposta.
Vamos aqui, mais alguma. Vamos insistir na máscara. Nathalie Vitória Portela. Doutora, a senhora tem percebido casos de sequelas em pacientes que tiveram teste positivo? Tenho visto pacientes com alguns perfis sintomáticos persistindo por mais de 45 dias. Dor no peito, em aperto, em região infraescapulares. Tem vários pacientes que eles realmente eles evoluem com vários sintomas durante muito tempo. Mas, infelizmente, é o que eu falei, a doença é nova, a gente está conhecendo agora. Alguns têm a questão psicossomática, né, porque muitas vezes é só pânico, eles têm, por exemplo, às vezes não teve nada, não teve Covid, mas tem uma dor nas costas, ele já acha que é Covid, aí isso desencadeia uma série de coisas, mas aos pacientes mesmo a gente tem que ver ao longo do tempo, né? Lá na saúde coletiva tem uma fisioterapeuta que vai estudar isso, a recuperação desses pacientes internados em UTI, como é que é, provavelmente com comprometimento respiratório e motor, e ver o que vai saindo na literatura sobre isso. Nós temos as duas últimas perguntas. A Monique, quando ela perguntou sobre imunobiológicos, na verdade, a pergunta foi voltada para o infliximab e o adalimumab. Então, esses remédios, são várias linhas que estão sendo testadas, né? E já com resultados bons. Então, tem os antivirais associados, por exemplo, com interferon, ou associados com imunomoduladores, né? Então, essa parte dos anticorpos, então, são várias linhas, inclusive esses dois aí, já com estudo e já com alguma uma resposta. Mas a gente vai ter que ver ao longo do tempo. Vários, inclusive, para hepatite C, vários medicamentos usados que têm ação sobre o vírus C estão sendo testados também para o Covid-19. Então, a gente tem muito. Felizmente, nós temos muitas drogas sendo testadas, inclusive em associação. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acredito que para o segundo semestre a gente vai ter aí uma droga já em condições de ser usada, de ser prescrita, né, para esses pacientes, ou mais de uma droga, mais de um tratamento, mesmo que seja com resultados parciais. Digamos assim, diminuir o tempo de internação, diminuir o tempo de TI, isso já é suficiente, já é alguma resposta. Alô, professora Remédio, está me ouvindo? Sim. A última pergunta da Lívia Mariane. Qual centro de pesquisa na testagem da vacina está mais avançado? Tem perspectiva para esse ano ainda? Especificamente nessa vacina que o Brasil comprou, né? Porque você compra antes da vacina ter feito, mas uma comissão, né, de cientistas avaliou que já tem de resultado até agora, então acha que a vacina é muito promissora. O laboratório é a AstraZeneca, eu não me lembro, acho que o país, não tenho certeza, acho que o país é o Reino Unido. Especificamente essa vacina, que para você ter essa vacina no seu país, tem que ser feito um contrato desse, você pagar adiantado antes dela ter feito, né? Você ter transferência de tecnologia para que ela comece a ser produzida logo no seu país, né? E você tenha prioridade. Então, é a primeira que eu saiba que o Brasil entrou e comprou nessas condições, né? Então, essa especificamente eles estão prometendo para dezembro. Mas eu acho que se disso aparecer outra vacina boa, com resultados promissores, eu acho que feito uma rede de solidariedade para a produção dessa vacina, para a transferência de tecnologia,
para que isso venha, inclusive, para o Brasil, mesmo que o Brasil não esteja à frente. Mas, assim, essa atitude que o Brasil tomou agora é necessária demais para garantir, porque o Brasil é um dos maiores países do mundo, uma das maiores populações do mundo, então você precisa ter a vacina em quantitativos, né, muito grandes. Imagina se isso for doses, né? Então, isso é muito importante que o Brasil faça o que fez agora, né? Em termos de avançar, gasta 30 milhões para comprar a vacina agora, não é nada. Se você conseguir uma vacina boa e ver todo esse custo, né, econômico e social que essa pandemia está tendo. Certo, professora Remédios, então nós encerramos por aqui. Novamente agradecer pela essa belíssima aula, né, sobre as atualizações em Covid-19 e as suas palavras finais para o nosso público. Então, vamos ter esperança, né, porque esse é um momento, né, um momento de grande dano emocional, psicológico, né, de perda de pessoas, de adoecimento, de isolamento, mas a gente tem que lembrar que isso vai passar, né, que está sendo feito um esforço muito grande, né, em termos de pesquisa para tratamento e para vacina, então é olhar que lá no fim do túnel tem uma luzinha e que nós vamos sair dessas, precisamos nos proteger, né? Seguir as recomendações que têm sido dadas até o momento. Isso. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Para quem não é do PET, eu ofereço, recomendo que assine o canal do PET no YouTube. Nós também temos o Instagram do PET Saúde, Ufman Pinheiro. E nos acompanhe na nossa próxima live, na semana seguinte. E, professora Remédios, todos estão elogiando os comentários, lhe desejando parabéns, que foi excelente, batendo palmas virtuais. Muito obrigada pela sua belíssima aula mais uma vez e nos encontramos na nossa próxima live. Um abraço a todos, boa noite. Obrigada, boa noite.